Então, queridos familiares, irmãos e amigos, antes de começar esta surpreendente história do servo fiel de Deus, Jó, vou lhes esclarecer que Deus não tirou tudo de Jó para depois lhe dar tudo em dobro. Deus permitiu que Satanás submetesse seu servo Jó a um teste de fidelidade. E foi Satanás e não Deus que tirou tudo de Jó. Mas, por Jó se manter fiel ao seu Deus, ele não pecou em nada contra Deus. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrada no livro do Antigo Testamento, que tem o seu nome. Jó era o homem mais rico do Oriente e ele viveu na terra de Uz. Ele era temente a Deus, íntegro e reto. A prova disso é que a fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação que ele desviava-se do mal. Inicialmente, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, porém, no total ele foi pai de 20 filhos, porque os 10 primeiros filhos dele morreram no intenso período de sofrimento ao qual ele foi submetido. Mas depois de tudo o que lhe aconteceu, Deus lhe concedeu mais 10 filhos. Jó era casado, mas a Bíblia não revela o nome da sua esposa. Jó era um pai que preocupava-se com o bem-estar de seus filhos, e ele sempre orava e buscava a Deus de madrugada, consagrando os seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Então, um certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais, e os filhos de Deus foram se apresentar perante Deus. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra, passear por ela. Então Deus perguntou se Satanás tinha observado seu servo Jó. E diante do testemunho de Deus sobre a fidelidade de Jó, Satanás sugere que a integridade de Jó é devido ao fato dele ser abençoado por Deus e possuir tantos bens, ou seja, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira e que sua fidelidade estava depositada ali aos bens que Deus o deu, e que se tudo aquilo fosse tirado, Jó iria blasfemar, ou seja, difamar, ofender, se voltar contra seu Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que ele possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todo o seu gado. Os seus servos foram mortos no fio da espada. E depois de tudo isso, os seus filhos que estavam reunidos na casa do seu filho primogênito morreram quando um grande vento soprou sobre a casa e ela caiu sobre eles. Mediante tanto sofrimento, Jó rasgou as vestes e raspou a cabeça, se lançou por terra e adorou. E é nessa hora que ele diz: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e no meio deles estava Satanás. Novamente, outra vez, o Senhor perguntou a ele sobre Jó, e disse que Jó não blasfemou contra Deus, porque ainda desfrutava de saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na sua saúde, de forma que só não poderia matar. Assim, Jó foi acometido com uma terrível enfermidade. Ele foi ferido com feridas malignas, da ponta do pé até o alto da cabeça. Ao ver Jó em meio a tanto sofrimento, a mulher de Jó aconselhou ele a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus e morrer. Jó lhe disse que ela estava falando como que uma doida, pois não sabia o que dizia de um Deus que lhes havia dado tudo e que ele poderia derramar aquele mal passageiro e ainda continuar sendo justo. Segundo a Bíblia, Jó foi visitado por 3 amigos
Elifaz, Bildade e Zofar. Seus amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição semelhante à de Jó. Eles foram para consolar Jó e se compadeceram e choraram, rasgaram o manto e lançaram pó sobre a cabeça. E ficaram com Jó 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra. Tamanho sofrimento. Depois que o silêncio foi quebrado por Jó, começou uma longa discussão entre ele e seus amigos. E depois da grande discussão entre eles, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó, enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus fez a Jó 70 perguntas retóricas, ou seja, perguntas que não precisavam de resposta, onde toda sua sabedoria e soberania fizesse com que Jó percebesse toda a sua ignorância. E Jó então entendeu que lhe bastava confiar apenas em Deus, pois ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Pois é o Senhor de tudo, ele governa o universo e não necessita que ninguém o aconselhe de nada, e tudo o que faz é de sua soberana vontade. Deus também repreendeu os amigos de Jó e disse que agiram com loucura e que o que falaram na discussão com Jó não era reto. Então os ordenou a ir ter com Jó e oferecessem um holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados por tal loucura que mostraram. A Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, Deus mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo que antes tinha possuído. E Jó teve outros 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Depois de tudo o que ocorreu, Jó ainda viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Ele foi muito abençoado. E Tiago 5,11 exorta, ou seja, ele lembra da paciência que Jó teve e de como o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Glória a Deus.